No entanto, os psicólogos são seres humanos como todos nós. É por isso que às vezes você pode ouvir um ponto de vista válido deles. Eu gostaria de dizer algumas palavras de elogio sobre o livro do psicanalista americano Rudolf Dracurs Children, A Task for Intelligence, em russo. Ela é traduzido por algum motivo com o título Manifesto da Infância Feliz. Esse guia para pais, publicado pela primeira vez há quase 50 anos, é considerado, com razão, uma obra clássica do género. Muitos autores atuais ainda copiam de bom grado suas receitas. Além da psicologia vazia baseada em teorias que foram sugadas de seus dedos, Rudolf Dracurs fornece algumas técnicas educacionais realmente úteis. Em termos de composição, o livro é estruturado quase como um livro de geometria. A descrição introdutória das técnicas é seguida por cenas da vida real em que as crianças, por meio de sua desobediência, parecem confrontar os pais com um problema específico. Primeiro, o leitor é convidado a pensar por si mesmo sobre qual dos métodos descritos pode ser usado para resolver esse problema. E só então a resposta correta, do ponto de vista do autor, é dada. Deve-se observar, no entanto, que Dracurs, assim como a grande maioria dos ajudantes profissionais, não presume que os pais possam estabelecer metas ambiciosas, como criar um gênio brilhante, um líder carismático ou, pelo menos, um empresário bem-sucedido. As crianças não querem sair da cama pela manhã, e quando se levantam, mal se mexem, como se não estivessem indo para a creche ou para a escola. Demonstração de desamparo inadequado para a idade, comendo mal e demonstrando maus modos, mostrar total negligência com roupas, brinquedos e livros, fazem uma bagunça terrível no quarto, não realizar nenhuma tarefa doméstica, brigas e discussões com irmãos, fazer cenas desagradáveis em locais públicos, não retornar da rua para casa na hora marcada, não ir para a cama na hora certa à noite. Então, como é possível que isso tenha funcionado perfeitamente bem durante milénios e agora, de repente, não funciona mais? Diante dessa pergunta, Dracurs afirma com autoridade que, com o advento da sociedade democrática, a natureza interna das crianças mudou e elas se tornaram intolerantes à violência. Mas vamos deixar esse absurdo politicamente correto na consciência do americano moralista. Vamos passar para a parte positiva de seu livro. Ele sugere que os pais constroam relacionamentos com seus filhos com base no princípio de se você pode fazer isso, eu também posso. Bem no espírito da igualdade democrática. Se a criança se comportar mal, a mãe e o pai podem se dar ao luxo de deixar de ser bons pais por um tempo. Aqui está uma situação típica baseada nas prescrições de Dracurs. Hans, um menino de 7 anos de idade, tinha um total desrespeito por seus deveres domésticos. Dessa vez, ele havia prometido à mãe que tiraria a lixeira, mas é claro que não tinha pressa em cumprir sua promessa. Quando ela lembrou novamente, ele apenas cerrou os dentes em sinal de frustração. Porque eu sempre tenho que fazer isso. Então, sua mãe, que acabara de voltar para casa de um curso para pais, convidou-o para uma pequena conversa. Como você se sentiria? Perguntou ela. Se pudesse fazer apenas o que quisesse durante uma semana inteira, você estaria livre de todas as suas tarefas. Anjo não podia acreditar em seus ouvidos. Você está falando sério? Eu não preciso limpar a minha casa, não preciso lavar as mãos antes de comer nem jogar o lixo fora? Sim, por uma semana inteira. Mas com uma condição. Eu sabia, pensou Anjo, deve haver uma armadilha. É muito parecido com um conto de fadas. Você e eu seremos completamente iguais. Continuou mamãe, e tudo o que você puder fazer, eu também poderei fazer. Você concorda? Que pergunta estranha. Ange pensou consigo mesmo. Os adultos sempre fazem o que querem, porque ela precisa do meu consentimento. O acordo foi feito e o garoto foi para seu quarto passar a noite, regozijando-se com a semana seguinte de total liberdade. Na manhã seguinte, quando chegou para o café da manhã, encontrou apenas uma mesa vazia. Mamãe, ele gritou, onde está o nosso café da manhã? A mãe ainda estava na cama, lendo um livro e, quando ele perguntou, ela respondeu que não tinha vontade de se levantar. Você pode encontrar algo para comer, se quiser, acrescentou ela. Ange tinha que comer tudo o que conseguisse encontrar. Não era muito agradável, mas parecia um preço aceitável pela liberdade. Quando chegou a hora do almoço, não havia nada pronto. Sabe, disse a mãe. Não estou com vontade de cozinhar hoje. Vou almoçar na casa de um amigo. Durante o resto do dia, mamãe fez suas próprias coisas e se recusou a servir Ange. Ela não o levou à sua aula de teatro favorita nem costurou um botão que havia se soltado sua calça. À noite,
Ange retirou a lixeira por vontade própria e pediu à mãe que voltasse a ser como antes. A maioria dos outros problemas de educação da lista de Dreyfus é resolvida por métodos semelhantes. Se, por exemplo, o aluno mais novo não quiser sair da cama de manhã e não quiser chegar à escola na hora certa, os pais podem ficar indiferentes em relação a isso. Eles devem comprar um despertador para a criança e não participar mais do trajeto para a escola. É claro que, no primeiro dia, a criança provavelmente dormirá demais e se atrasará para a aula. Tudo bem. Deixe-o entrar em conflito com o professor, se ele gosta tanto disso. Afinal de contas, as crianças aprendem a se comportar bem não por meio de estímulos dos pais, mas pelo feedback que recebem das consequências reais das ações. Tudo o que os pais precisam fazer é minimizar seu envolvimento nos eventos, permitindo que as consequências se desdobrem em sua forma mais natural e lógica. Às vezes, porém, é necessária uma breve intervenção. Catherine, de 3 anos, foi deixada para passear no quintal, mas ela continua correndo para fora do quintal e para a faixa de rodagem. Nesses casos, certamente seria errado esperar pelo fim natural, que é o de que, mais cedo ou mais tarde, a menina será atropelada por um carro. Antes de mandar a filha sair para passear, a mãe deve obter dela a garantia de que não sairá do pátio. Assim que Catherine sair correndo para a rua, a mãe a pegará pela mão sem qualquer repreensão ou censura e a levará para casa, onde ela passará o resto do dia. No dia seguinte, Catherine terá outra chance, mas se ela demonstrar incompreensão na próxima vez, ficará em casa por 3 dias. As meninas que não conseguem cuidar da sua própria segurança nas ruas ficam em casa. Faz sentido? Faz. Na verdade, é assim que Dreyfus chama essa técnica educacional, aplicação de consequências lógicas. Para discutir todos os problemas, Dreyfus recomenda enfaticamente a organização de um conselho de família uma vez por semana, em que todos, inclusive as crianças pequenas, tenham a oportunidade de dizer tudo o que lhes vai na alma e apresentar suas propostas. Todas as decisões são tomadas democraticamente por maioria de votos, e a voz de uma criança não tem menos peso do que a de um adulto. Uma vez tomada, a decisão é válida por pelo menos uma semana e só pode ser cancelada no próximo Conselho de Família. O maior valor educacional, por mais estranho que possa parecer, são as decisões mal-sucedidas e irresponsáveis impostas aos pais pela geração mais jovem. 3 adolescentes aproveitaram sua vantagem numérica para fazer com que o Conselho Familiar adotasse novas regras sobre suas atividades noturnas. De acordo com essas regras, elas podiam sair de casa a qualquer momento e não precisavam dizer a ninguém para onde estavam indo ou quando voltariam, mesmo que precisassem ficar fora até tarde da noite. Não precisavam ligar para casa e avisar os pais. A mãe, é claro, se opôs veementemente, mas foi forçada a acatar a opinião da maioria. No dia seguinte, a mãe foi visitar uma amiga, informando apenas o marido. Ela passou a noite lá e só voltou para casa no final da manhã. Suas filhas, preocupadas, a cercaram de repreensões. Onde você esteve? Porque não nos contou nada. Ao que a mãe respondeu calmamente, no último conselho, decidimos que poderíamos sair a noite toda e não ter de responder a ninguém. Acho que isso se aplica tanto a mim quanto a você. Na reunião familiar seguinte, as meninas concordaram prontamente em aceitar regras mais razoáveis. Dreyfus é um fervoroso defensor do princípio: nunca faça por uma criança o que ela pode fazer por si mesma. Isso se aplica não apenas a abotoar botões e amarrar cadarços de tênis, mas também a atividades complexas, como a construção de relacionamentos com outras pessoas. Arthur entrou correndo na cozinha, soluçando desesperadamente: Mamãe, mamãe, o papai me bateu. A mãe deixou as coisas de lado, colocou os braços em volta do filho e começou a confortá-lo. O que aconteceu, minha querida? Ele disse que eu fui rude com ele e me deu um tapa. Nada, nada, filho. Não chore. Eu vou resolver isso. Depois de acalmar o filho, a mãe foi para a garagem, onde o pai, ao mesmo tempo, dominava algo. Começou uma forte discussão entre os pais. A mãe, pela 100ª vez, tentou dizer ao pai que o castigo físico era um método errado de educação. O pai argumentou que Arthur era tão filho dele quanto dela, e que se o pai dissesse ao filho para tirar a bicicleta do caminho,
Não, seria para que ele pudesse ouvir a grosseria gritante do filho em troca. O próprio Arthur estava por perto e observava a briga dos pais com um sorriso presunçoso. Dracurs acompanha essa cena com os seguintes comentários curiosos. O relacionamento entre duas pessoas é um assunto particular dessas duas pessoas e de mais ninguém. O que acontece entre Arthur e seu pai diz respeito apenas a Arthur e seu pai. A mãe não deve tentar assumir o papel de reguladora. Se o filho vier até ela para delatar o pai, ela pode simplesmente dizer: desculpe-me por isso, Arthur. Se você não quer que seu pai bata em você, faz sentido pensar em como deve se comportar para que isso não aconteça. Uma mãe tem todo o direito, de acordo com suas crenças, de nunca bater em seu filho. Mas ela não tem o direito de ditar ao marido como ele deve tratar seu filho. Se Arthur está insatisfeito com os modos de seu pai, o problema é dele, não dela. Esse é um ponto que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Não deveríamos nos certificar de que todos ao nosso redor tratem nosso filho adequadamente. Não é disso que se trata nosso dever de pais. Mas aí surge a pergunta: qual é o tratamento correto? Quem decide isso? É necessário algum tipo de autoridade para nos dar a única resposta correta. Entretanto, em uma sociedade democrática, essa autoridade simplesmente não existe. É bastante natural que os pais, sendo duas pessoas diferentes, possam ter opiniões diferentes sobre muitas coisas. Se, de repente, descobrirmos que suas ideias sobre educação coincidem completamente, tanto melhor. Entretanto, essa unidade de pontos de vista não é obrigatória. A criança constrói relacionamentos com cada pessoa em seu ambiente individualmente, assumindo o papel mais ativo nisso. Por mais que ela seja tratada de forma diferente pelo pai, pela mãe, pelos avós e por outros parentes, isso apenas enriquece sua experiência social e não pode, de forma alguma, desorganizar sua psique. De acordo com nossas observações, há uma curiosa correlação entre a crença da mãe e sua capacidade de ser mãe e sua tendência a criticar os outros. Quanto mais desamparada a mãe se sente, melhor ela sabe como os outros membros da família devem se comportar. Da mesma forma, os pais não devem interferir nas brigas dos filhos. Nas famílias em que os pais não julgam quem está certo e quem está errado, as crianças brigam surpreendentemente com pouca frequência. Lúcia, de 8 anos, e Carlos, de 5, estavam sentados no sofá assistindo à televisão. Carlos fez um movimento em direção a Lúcia e ela se afastou. Ele colocou o pé em seu colo. Ela o empurrou. Ele colocou todo o seu corpo em cima dela. Saia daí, disse Lúcia, ainda imersa na televisão. Ele começou a passar os dedos na borda da blusa dela. Ela deu um tapa em seu braço. Saia, estou-lhe dizendo. Ele deu um risinho presunçoso e colocou o dedo no ouvido dela. Ela se esquivou e o mordeu no antebraço. Aí, Carl gritou e começou a chorar muito alto. A mãe veio correndo para o choro. Ela correu para o filho choroso e começou a abraçá-lo e confortá-lo. Ele lhe mostrou a mão, na qual estava o dedo. Ele lhe mostrou a mão, na qual as marcas dos dentes estavam claramente visíveis. Lúcia, que diabos é isso? Gritou a mãe com raiva. Eu tenho que aturar ele batendo em mim. O que ele faz é completamente irrelevante. Você não tem o direito de tratar seu irmãozinho dessa maneira. Peça desculpas a ele imediatamente. E me observe. Não deixe que isso aconteça novamente. Os olhos de Carl se iluminaram com um triunfo feliz. Era óbvio que Carl não teria começado toda a briga se não tivesse previsto com antecedência que a intervenção da mãe garantiria sua vitória completa. Talvez a prescrição mais interessante de Dracurs seja a de que o mau comportamento de uma criança deve ser responsabilidade de todas as crianças da família. Max, de 8 anos, era o filho do meio da família. Seus pais nunca tiveram problemas com seu diligente irmão mais velho e sua obediente irmãzinha. Entretanto, o próprio Max era um verdadeiro castigo. Ele constantemente danificava móveis, mentia, roubava e foi pego 2 vezes por fazer um incêndio no porão. Seu passatempo favorito era desenhar nas paredes com lápis de cor. Sua mãe estava desesperada. Ela fez um curso para pais e lá foi aconselhada a responsabilizar todas as crianças pelas travessuras de Max de uma só vez, tratando-as como uma só e indivisível. Quando Max voltou a desenhar nas paredes, sua mãe exigiu que os 3 participassem da limpeza. No entanto, o próprio Max se recusou a fazer isso, mas não manchou mais as paredes. Quando lhe perguntaram por que havia parado de fazer isso, ele respondeu: isso perdeu todo o sentido agora. Afinal de contas, os outros são obrigados a limpar. Em muitos casos, uma criança faz coisas erradas apenas para se destacar de alguma forma, para chamar a atenção para si mesma. Assim que a atenção deixa de ir exclusivamente para ela,
Todo o significado de sua travessura desaparece. Do livro de Leonid Mkin, Educação e Total Prejudice e Educação Sem Preconceito.